Glória a Deus, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Deise. Tem 9 anos que eu estou em Nova Lacerda e vou compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem feito na minha vida. Não dá para contar tudo, porque senão nós iríamos passar o resto da noite aqui, mas eu quero dividir com vocês algumas bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha casa, sobre a minha família. Amém? O que vocês têm buscado em Jesus? Gostaria que vocês fechassem os olhos e pensassem sobre isso. Deus amado, Deus querido, nós te pedimos nesta noite, papai, venha, Senhor, falar aos nossos corações, e cada pessoa, Senhor, que aqui entrou para buscar mais de ti, possa sair, Senhor, cheio da tua presença. Que não possamos desanimar, Senhor, com as lutas que vêm sobre as nossas vidas, porque sabemos que já somos mais que vencedores. Então fala, Senhor, ao coração de cada um da tua igreja que tem buscado, que tem se dedicado, Senhor, a buscar cada dia mais. É o que eu te peço nesta noite. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir lá a palavra em Josué 1, 8 e 9. Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, é que toda vez que vocês virem à igreja, traga um papelzinho para anotar o que Deus fala ao coração de vocês, porque o inimigo ele é mestre em roubar o que Deus nos diz. Então várias vezes a gente entra em luta e esquece que Deus tinha feito uma promessa lá atrás para nós. Então assim, vocês anotando o que Deus fala, vocês nunca serão roubados. É uma coisa que o pastor ensinou e tem valido muito para a minha vida. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Essa é uma palavra que vem de encontro com a gente. E Deus diz para nós não apartarmos deste livro, não deixarmos ele, meditar nele dia e noite. Quanto mais você busca de Deus, mais Deus tem para te oferecer. Ele não tem limite, gente. São tantas bênçãos que Ele nos promete aqui, que depende da nossa fé para estar buscando cada dia mais e mais. Eu, antes de conhecer a Jesus, eu vou falar um pouco sobre maldição, tipos de maldição. Existe aquela maldição proferida, que é quando seu pai ou sua mãe briga e fala: ah, você não vai dar em nada, você é um burro, você não tem capacidade para nada. Essa é uma maldição proferida. Tem a maldição hereditária. Eu vim de uma maldição hereditária de prostituição, onde a minha avó ela tem 7 filhos, cada um de um pai, teve não sei quantos maridos. Então eu vim de quando eu descobri que eu tinha essa maldição, eu precisava lutar para quebrar ela, porque senão ela iria ser transferida para o meu filho. Então nós precisamos identificar maldições que têm impedido nós de avançar com Jesus. Por isso que eu fiz a pergunta: o que você tem buscado de Jesus? De repente não alcançamos algumas coisas porque não sabemos o que tem nos parado. E tem maldição mandada, que é de macumbaria, feitiçaria, que alguém fez para as nossas vidas e que quando a gente conhece a Jesus também é quebrada. Eu vou falar um pouquinho dessa maldição hereditária que é sobre a minha vida. Eu já estou no 3º casamento, né? Nada dava certo. Sempre que arrumava um namorado, aparentemente parecia que estava tudo bem, de repente acabava. Mas eu não tinha conhecimento de Jesus, então sempre foi um fracasso. E quando eu
casei com o Diego, também não conhecia Jesus, mas a minha libertação começou através de um perdão da minha sogra. Vai eu falar de novo com a minha sogra. Nós vivíamos um inferno e eu infernizava também a vida dela, do meu sogro, dos meus pais, por uma vida desregrada, sem compromisso com Deus. E um certo dia, depois de 3 anos de namoro, se podemos dizer que era um namoro, houve esse pedido de perdão, o qual eu fui liberta da bebida e começou aí uma caminhada para mim chegar até Jesus. E é claro que atrás para chegar até aí, teve várias pessoas que pagaram o preço para que fosse quebrada essas maldições na minha vida. Eu tive pessoas orando por mim, pessoas que lutaram para que eu conhecesse a Jesus. E um belo dia, em outubro de 2007, houve esse pedido de perdão, onde eu reconciliei com a minha sogra e resolvi me casar. Com 10 dias de casado, engravidei. Eu falo que Deus realmente tinha um propósito e Ele queria que fosse rápido. Com 10 dias, meus planos não eram ter filhos no momento, mas veio, e graças a Deus eu amo meu filho, veio para selar mesmo a mudança de vida. Passado 2 anos eu conheci a Jesus. Já não bebia, achava que tinha uma vida aparentemente boa, porque não tinha tanta confusão, porém minha casa era uma república. Onde eu entrava, não tinha diálogo com meu marido, minha vida familiar não era também boa, porque eu achava que estava de bom tamanho sendo daquele jeito. E quando eu comecei a vir à igreja, comecei a conhecer o Senhor, saber o que Ele poderia mudar para mim, eu fiquei interessada, falei, bem, só que quando a gente está vivendo uma vida medíocre, a gente não acha que está naquela vida, porque eu falava assim, não, meu casamento não é tão ruim. E quanto mais você conhece a Jesus, mais você vê que você pode melhorar. E assim foi. Conheci a Jesus, começaram as mudanças lá em casa, mas eu não era satisfeita ainda, achava que não amava mais meu marido, que eu não precisava dele, que eu conseguiria viver sozinha. E foi quando Deus permitiu que ele saísse para trabalhar fora uns tempos. Aí eu vi o quanto eu amava o meu marido e quanto eu precisava lutar para que fosse... Eu já estava na igreja, já tinha conhecido a Jesus, mas ainda eu estava fraquejando, né? Porque eu não tinha detectado que isso era uma maldição hereditária e que estava arruinando o meu casamento. E eu comecei a clamar ao Senhor. Falei, Senhor, eu quero que a minha casa seja um cantinho do céu. Eu quero que a minha família sirva ao Senhor. O Diego já vinha para a igreja comigo, porém vinha dormir, não era convertido ainda, mas eu sempre buscando, Senhor, eu quero mais de Ti. E Deus, quanto mais você pede, mais Ele te dá. E eu descobri algumas armas para estar combatendo essas maldições. Eu gostaria que vocês, quem puder anotar, para estar anotando, que isso me ajudou muito. Nós precisamos perseverar em oração. Eu costumo dizer para as minhas discípulas o seguinte: quando nós temos uma gripe, a gente toma um remédio fraco. Mas se você tem um câncer, você tem que fazer várias quimioterapias. Não é uma medicaçãozinha que vai combater o que você tem. E no meu caso, eu tinha um câncer dentro de casa. Minha vida era um câncer. E eu comecei a buscar na palavra como que eu poderia me livrar disso. E algumas coisas que eu fiz muito e faço é orar, jejuar. Lágrimas é chorar na presença de Deus mesmo, é nos humilharmos. Monte é um lugar que a gente reserva para buscar o Senhor. Nós temos que desligar às vezes do mundo aqui, desligar tudo, o telefone, desligar
em todos os jeitos. E eu me retiro lá. Pranto. Quando eu fiz esse estudo sobre pranto, eu falei, bem, mas chorar e pranto, qual é a diferença? Tem uma diferença muito grande. E eu só entendi quando eu estava de joelho, orando, jejuando, no monte, quando Deus desce ali e fala com você, aí você não tem lágrimas, você pranteia mesmo. É o pranto de libertação, um pranto gostoso. Oferta, é ofertar mesmo, gente. Ofertar aqui no altar, nos doar. Joelho, é o que o pastor diz, de joelho é melhor. No começo eu não ajoelhava, eu falava assim, gente, eu posso estar deitada que Jesus me ouve também. Não, nós temos que nos humilharmos na presença de Deus, sim. Óleo, unção, que nosso pastor tem autoridade para nos ungir. Ter um amigo, que nas horas que a gente precisa, tem hora que a gente cai. E a gente precisa, né, Luzia? Precisa buscar ajuda, precisa buscar um fortalecimento. Né? Eu sempre, quando eu precisava, eu orava e falava, Senhor, hoje eu vou aonde? No pastor, na Liliane, na Luzia. São pessoas que Deus me encaminhava até elas e graças a Deus sempre obtive uma ajuda na hora que eu precisei. E aprender a perdoar. Nós temos que fazer uma autorreflexão. Quando eu digo perdoar, é perdoar quem nós fomos passando por cima, porque nós temos nossa carne às vezes vai atropelando as pessoas e a gente não retrocede para ver onde nós temos falhado, né? Então tem hora que a gente tem que parar, pedir perdão sim. Se eu for contar quantas pessoas eu tive que pedir perdão, que eu tive que perdoar, foram muitas. E eu falo que cada uma que eu fui pedindo foi sendo quebrada uma barreira na minha vida. A minha convivência com a minha sogra, então, era se ela estivesse num lugar, eu tinha que estar em outro, porque nós éramos topetudas, as duas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui glorificando juntas, porque Deus restaura. E esse Deus que restaurou a minha família, restaurou a minha vida, é o Deus que vocês têm vindo buscar. Então não vamos contentar, gente, com pouco não. Deus tem muito para nós. E eu falo que eu não estou satisfeita não, eu quero mais. Hoje meu marido está na presença de Deus sim, levantou mais cedo que eu para interceder por mim hoje, glória a Deus. Se fosse antes, ele falava assim, é problema seu. Então, teve um preço a ser pago. Isso tudo que eu falei aqui, eu fiz com muita fé. Eu busquei querendo e crendo em oração. Hoje, Deus tem alcançado. Meu irmão está na Assembleia de Deus, para a honra e glória do Senhor. Vários parentes meus têm me ligado, se convertido, porque eu posto muito no Face sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida com Deus. Na célula, sempre eu estou postando alguma coisa. Na família do meu pai, eu fui a primeira a conhecer Jesus. Hoje, já tem um primo meu convertido em Belo Horizonte, que diz que nós vamos ganhar nossa família e eu creio. Esse Deus, gente, Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Não importa se eu moro aqui em Nova Lacerda, mas quando eu oro para alguém que está nos Estados Unidos, Deus alcança lá. Amém? Qual é o tamanho do problema que você está vivendo? Eu gostaria que vocês abrissem Isaías 41:10. São versículos da Bíblia que me ajudavam nos meus momentos que eu precisava. Eu faltava pregar na geladeira esses versículos. E eu me fortalecia cada vez que Deus falava comigo isso. Então, por isso que eu digo para vocês, quando vocês virem ao culto, não venham de mãos abandonadas, anotem o que o pastor fala, anotem o que Deus fala com vocês, que isso ajuda demais. Quando eu chego em casa, às vezes tem dia que eu sento e vou folhear meu caderninho e falo, nossa, Deus já me prometeu tanta coisa, eu estou perdendo bênção. Nós temos muito, né? Então não vamos deixar de buscar isso que tem sido nos ensinado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Quando você estiver
estiverem precisando, recorram, gente. Busque essas promessas. Essa promessa não é para mim, não é para todos nós. É para quem tem acesso à Bíblia, é para quem tem acesso a Deus. Se você não sabe disso, você perde a bênção. Quanto tempo eu vivi sem saber disso aqui? Quanto tempo eu deixei de ser abençoada? Errais porque não conheceis as Escrituras, não é isso? Pequeis? Então vamos buscar, gente, porque quanto mais você busca, mais você se alimenta do Espírito Santo e mais você fica fortalecido para guerrear. Porque a vida do cristão é uma guerra constante, nós não temos descida. Nós estamos todos os dias avançando, e isso tem todos os dias subindo, porque nós temos um alvo. Pelo menos eu tenho um alvo, e acredito que vocês têm vindo aqui para buscar algum objetivo. A salvação é a primeira, mas Deus nos garante que nós podemos ter uma vida em abundância aqui. Então por que só almejarmos a salvação? Eu falo que eu quero tudo. Eu sou um pouco gulosa, né? Eu falo, não, eu tenho, se eu posso ter uma vida boa aqui e ainda garantir a salvação, então vamos buscar isso. Eu não assisto mais novela, eu tenho sempre falado em culto, gente, não percam tempo. Quem tem internet, se você digitar lá pregação, você assiste o dia inteiro. Então eu costumo dizer que o meu tempo hoje ele é bem aproveitado. Ou eu estou trabalhando, ou eu estou com a minha família, ou eu estou estudando a palavra. Não tem. Se eu chego em casa, eu fecho meu portão, não estou deitada, parada mais. É buscando mesmo. Tem dia que ele fala, mas de novo, não me canso. Quanto mais eu busco, mais eu quero de Deus. Esses dias que eu estive com uma virose chamada dengue, misericórdia, eu não tinha muito ânimo para estar lendo. Do tempo que eu me converti, que eu vim para a igreja, foi a única semana que eu não tive disposição para estar levantando e buscando por quanto eu vinha fazendo. Aí eu clamei, falei, Senhor, sem Senhor não dá mesmo, porque prostrado numa cama o negócio é feio. Então, o que nos sustenta, gente, é a palavra de Deus. E isso muda a vida de quem está perto de você, muda. As pessoas começam a buscar em você essa água, esse alimento. Só que não pense que é só maravilhas. Não, a gente passa por aflições e lutas. Assim, tem dia que você pensa, será que eu vou conseguir? Vamos. Nós vamos, porque Deus já conquistou tudo lá na cruz para nós. Já está tudo vencido. Então nós temos que nos esforçar para alcançarmos o que já está liberado. Porque se a gente prostrar e falar assim, a bênção vem, não vem não. Deus não trabalha com ninguém deitado, eu descobri isso. Nem adianta dar um de coitadinho e falar assim, eu sofro, eu estou precisando. Sinto muito, Deus não passa a mão na sua cabeça e Ele não passou na minha. Se não se posicionar, não ficar de pé, Deus não age na sua vida. Eu costumo dizer que ser crente tem que ter peito e pulso, porque senão você desiste. E vocês que estão aqui, foi Deus que escolheu vocês. Não porque por vocês, eu pensei por mim, nós não estaríamos aqui, mas Deus nos escolheu, nos chamou para viver uma vida em abundância, uma vida feliz. Ele nos garante paz, Ele nos garante alegria, Ele troca a nossa identidade. Amém? Vamos abrir lá em Lucas 10, 19.